De um lado, o franqueado, que compra o direito de utilizar determinada marca. Do outro, o franqueador, que se compromete em transmitir sua experiência de mercado e um modelo de gestão formatado. Preciso, se não fosse uma variável. Essas duas partes são formadas por pessoas. Logo, a possibilidade de aparecerem conflitos é iminente. Por isso, reunimos em um só programa a opinião de 2 advogados especialistas. Na primeira parte, relembramos a participação de Melita Novoa Prado, que falou sobre mediação de conflitos. E em seguida, trazemos Sidney Amendoeira Júnior, que destacou os cuidados quando o assunto é repasse de franquias. Um programa revelador para quem está vivendo um momento de conflito na rede, ou simplesmente para quem quer evitá-lo. Melita, é um prazer ter você aqui com a gente. Onde começam os conflitos no franchising? E como a mediação pode ajudar a solucioná-los? Bom, eu acho que a primeira coisa importante, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que, de uma certa forma, definir, é que o conflito não é negativo. E a maioria das vezes, quando a gente coloca o conflito, as pessoas, a primeira reação é medo, fuga ou aversão. E o conflito na relação franqueador e franqueado, por que existe? Porque é uma relação, é um contrato de relação continuada, que não é uma relação de compra e venda. Eu te vendo uma caneta, você me paga e aquilo se esgota. Então, a gente tem que encontrar algumas saídas, vão existir exceções, mas essas exceções têm que se basear em critérios. Mas isso tem que estar, de uma certa forma, entre aspas, tabuladinho, porque senão você começa a perder o controle, o monitoramento dessa administração, e isso pode trazer mais problema ainda para você. Mais conflito. Porque hoje o que está acontecendo? De um conflito se originam 3. Tem duas palavrinhas que são muito pouco usadas e eu acho que elas são muito importantes para a gente conseguir administrar os conflitos. Primeiro é tolerância, que não existe. Está escasso. E segundo, persistência. Não adianta. Tudo que é difícil, você gasta energia, mas você tem que ser persistente, porque a solução está aqui. A solução está aqui. A solução não está lá. Mediação e arbitragem, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, é a saída. Por quê? Porque o que é arbitragem e mediação? A mediação é quando eu, na verdade, busco o auxílio de um terceiro, que é o mediador, capacitado, né, foi capacitado para exercer aquela função, e ele vai o quê? Ele vai ajudar, facilitar e reconstruir o diálogo entre as partes. Certo. Na verdade, ele não decide, ele não julga, ele não faz absolutamente nada em termos de ele não tem nenhum poder decisório. É facilitador mesmo, ele é né? facilitador. Ele vai chegar, vai fazer uma série de perguntas para você, uma série de perguntas para o franqueado, ele vai conversar só com você, ele pode conversar só com o franqueado, e ele vai tentar fazer com que vocês conversem sobre o problema. E ele é nomeado por quem? Ele, na verdade, a gente, na maioria das vezes no contrato de franquia, até para ficar imparcial, a gente nomeia uma instituição. Certo. Então, hoje, por exemplo, o nosso parceiro na BF é o Instituto de Mediação e Arbitragem, o IMAB, e o próprio IMAB indica, dependendo do assunto, o mérito do conflito, ele indica, olha, os mediadores que nós temos aqui especializados em franchising são esses daqui. E as partes escolhem o mediador. Quem paga são as duas partes do conflito? Na verdade, o procedimento de mediação, ele é dividido. Então, aquela hora depois passa a ser proporcional perante as partes e em 2 reuniões, no máximo, a gente consegue encontrar uma solução. E o que é importante? É que a mediação, ela consegue reabilitar a saúde do relacionamento. Ela consegue fazer com que as partes recondicionem o seu olhar em relação ao problema, à dificuldade ali instaurada. O que, na arbitragem, na justiça comum, a gente não consegue. O que é importante, eu acho que, da mediação? É que a solução construída pode ser o rompimento. Certo. Eu e você podemos chegar à conclusão consensual, né? Que realmente, exatamente, não queremos continuar juntos. Olha, não continuaremos juntos e não continuaremos juntos dessa forma. Combinamos e isso vai para um documento, né, que podemos chamar um termo, onde colocamos as condições do nosso rompimento e esse documento é avaliado pelos advogados, eles fazem em conjunto, a gente assina e aquilo vira um documento, na verdade, um documento escrito do nosso... E se eu não cumprir?
Se você não obedecer, eu posso acionar aquele documento, né? Na verdade, executar. Tem valor jurídico? Tem, posso executar, aquilo é um contrato, eu entro com uma monitora e vou discutir aquele termo. E aí eu tenho também o contrato de franquia, que se for para discutir alguma coisa, a gente ainda tem o contrato de franquia. Mas hoje a gente recomenda muito cláusulas escalonadas no contrato de franquia. Então, olha, parecia um conflito, entramos com a negociação. No segundo momento, a negociação não progrediu, faça uma mediação. Óbvio que a redação das cláusulas é muito importante, para a gente não ter cláusula patológica, porque aí o que está escrito não vale nada e vai todo mundo direto para a justiça comum. Então é importante que essas cláusulas sejam redigidas da forma correta. Obrigado pela entrevista. Imagina, obrigada a você. Ninguém compra uma franquia pensando em vendê-la. Talvez por isso, o repasse de unidades ainda é pouco discutido no franchising. Recebemos o advogado Sidney Amendoeira Júnior, que nos contou os principais pontos que franqueado e franqueador devem considerar na hora de repassar a um terceiro uma operação já existente. Sidney, bem-vindo. Quais são os cuidados na hora de repassar uma operação de franquia? Primeiro que você tem um risco grave de sucessão. O que significa isso? Imagine que eu tenho uma loja X da marca Y naquele endereço, né? Eu saio e continua sendo uma loja X da marca Y no mesmo endereço. Aos olhos dos terceiros, do consumidor, talvez do funcionário... É a mesma loja. É a mesma loja, é a mesma coisa. E não vai... É difícil para eles fazerem a distinção de quem é franqueador, quem é franqueado, quem entrou, quem saiu. Tá? Então, existe um risco grave de sucessão. Como é que você minimiza isso? Você fazendo o que a gente chama de due diligence. O que é isso? É uma diligência para verificar o estado em que está esta empresa que a gente está comprando. E me permita, você tem que fazer isso, não importa se você compra a empresa, falando em termos leigos, não importa se você comprou o CNPJ do cara, as cotas da empresa, ou se você vai abrir uma nova empresa, você comprou o fundo de comércio, o estabelecimento comercial dele. Não importa. São dois modos de fazer a mesma operação. Numa, eu aproveito o CNPJ que está lá e compro as cotas. Então vem a empresa inteira para mim. Este é um caminho, Cláudio, chama-se compra e venda de cotas, ou de ações, ou o que quer que seja. Ok? Eu comprei a empresa. O outro cenário é, você franqueado que sai, leva a sua empresa. Eu franqueado que entro, vou abrir minha empresa nova naquele lugar. A maioria das pessoas tende a achar que isso minora o risco. E até ajuda, porque são empresas diferentes, né? Vai demorar mais para chegar em você. Mas entenda que, por conta daquilo que eu lhe falei, a sucessão é bem possível. Existe uma pedra no caminho do repasse, que não é uma pedra daqui, ela é uma pedra em todo o sistema de franchising no mundo, que é a avaliação. Isso é um problema muito sério. Como é que se resolve esse problema? Como é que se diz? Porque assim, eu imagino, eu quero vender, você quer comprar? Nós temos dois preços aqui. Não, e tem a franqueadora no meio, né? E tem a franqueadora no meio. Não são só dois preços, talvez tenha três, né? Como é que faz? Pô, difícil, Cláudio. Acho que essa é de longe a melhor pergunta que você podia fazer sobre o repasse, porque assim, o franqueado é muito engraçado, né? O franqueado ele vai querer vender a unidade, ou ele vai fazer uma avaliação própria do negócio, ou ele vai me sair com uma que é a que eu quero morrer quando fazem isso, que é aquela assim, ele pega o investimento. O faturamento. Não, se fosse isso ainda estava bom, Cláudio. Geralmente eles fazem o seguinte, eu investi tanto lá atrás, eu aplico o GPM e hoje esse tanto me dá outro tanto. Aí eu quero isso aqui. Como assim, meu caro? Você não pode pegar um investimento de 5 anos atrás, todo o tempo que você administrou o negócio, corrigir, porque isso não é uma... Isso não é caderneta de poupança. Não é caderneta de poupança, né? Cadê o risco do negócio? Tem N variáveis que tem que ser levado em consideração. E o pessoal não leva isso em consideração, Cláudio. Então, assim, a gente parte de uma primeira premissa que o franqueado sempre quer mais do que o negócio vale. Então, a primeira coisa é o franqueador, né, tentar educar no bom sentido, ensinar o franqueado a lidar com isso, a lidar com esse momento do repasse, para ele entender também o quê? Para ele entender como avaliar o negócio dele e não me sair com uma teoria dessa de aplicação de caderneta de poupança. A franqueadora deve orientar, e orientar bem. Para evitar, né, você ter uma desvalorização muito grande, e outra, essa história do payback. Agora, diferente disso, é aceitar ou não o candidato que está entrando. Porque, veja, Cláudio, não é porque você tem dinheiro para comprar a minha unidade franqueada, a franqueadora é obrigada a aceitar o Cláudio. E se ele não tem nenhum perfil? Imagina que você, Cláudio, não tem perfil para a rede. Nesse caso, a franqueadora ela termina virando um fiel de balança. Sim, não tem como negar isso. Mas ela tem, aos olhos do franqueado, legitimidade para isso? Entenda uma coisa, eu não posso proibir você de vender, por exemplo, o teu fundo de comércio. Ok? Eu não posso, porque isso é seu. Tá? Agora, eu posso proibir você de ceder o teu contrato para um terceiro. Se eu não concordar que este terceiro assuma o negócio. Então, entenda, se eu, franqueador,
não aceitar compra e venda entre o franqueado que sai e o candidato que entra, não vai ter franquia. Você vai poder botar outro negócio lá, mas não vai ser a minha franquia. Certo. Então, isso que eu posso fazer, juridicamente. Você vai notar, Cláudio, que todos os contratos são intuito personae, não são? Os contratos de franquia, por mais que eu possa celebrar com uma pessoa jurídica, ele leva em consideração, daí a palavra intuito personae, ela leva em consideração a pessoa, aquela pessoa que opera, aquele sócio, pode ser um sócio majoritário, minoritário, não importa, é a pessoa que opera. Então, o Cláudio, pessoa física, tem a empresa XPTO Limitada, ok? Certo. Perfeito. Não é porque eu contratei com a XPTO Limitada que eu poderia fazer o seguinte: você, Cláudio, cede suas cotas para o Sidney. Ah, não pode fazer. Não pode. Por quê? Certo. Porque seria um jeito de burlar você fazer um repasse de maneira indevida. Você concorda comigo? Porque quem é o franqueado? É a XPTO Limitada. Só que o franqueado, pessoa jurídica, não é mais representado pelo Cláudio, é representado pelo Sidney. E quem opera, a pessoa jurídica é uma ficção, né, Cláudio? Ela é uma ficção jurídica. Quem opera é o Cláudio, quem opera é o Sidney. São as pessoas. São né? as pessoas reais, físicas. Então eu tenho que aprovar esse cara, ok? Então não adianta você ceder as cotas da empresa, não adianta você ceder o fundo de comércio. Eu, franqueador, tenho que aprovar, porque no fundo, o que você está fazendo? Você está cedendo meu contrato junto. Ah, legal, eu não aprovei. Você quer vender aquele fundo de comércio para uma outra pessoa, para que ali seja colocado um outro negócio, se o contrato permitir? Ok, isso é um direito seu. Agora, como é que faz, então, no caso que não existe esse fiel da balança, que é o franqueador? Ou seja, quando o franqueador está comprando a operação, quem é que vai resolver que preço que vai ser? Essa é bem difícil, Cláudio, porque na prática, a maioria dos contratos de franquia não tem regras muito claras para esta avaliação. Até porque, entenda uma coisa, né? Quando você faz um contrato de franquia, você tira uma fotografia de um determinado momento. Aquele contrato, ele se perpetua no tempo, né? São contratos de trato continuativo. O que acontece? Se eu prefixo uma regra, esta regra hoje pode ser boa. Pode ser que daqui a 5 anos ela seja um desastre Para um lado ecológico. ou para o outro. Para um lado ou para o Ou outro. até para os dois. Né? Ou para os dois. E as pessoas têm muito medo disso. Então, de modo geral, os contratos deixam para a liberdade das partes, para se autogerirem e avaliarem, neste momento, a questão da compra. Tá? Então, de modo geral, vai ser assim: o Cláudio franqueado vendendo para o Sidney franqueador, nós vamos sentar e vamos botar preço no teu negócio. E aí nós podemos até combinar, isso é perfeitamente possível, Cláudio, chamar um terceiro, um avaliador, um especialista de mercado, na dúvida se me interessar Essa o negócio. é uma prática corriqueira? Não, corriqueira não é. É uma prática possível, existem pessoas que atuam assim, mas não é algo que eu vejo no meu dia a dia. É raro fazerem isso, Cláudio. As pessoas só fazem isso em último caso, quando realmente o negócio é bom e ninguém está conseguindo chegar num número adequado. Obrigado pela entrevista. Obrigado você por ter convidado. Um abraço. Obrigado.